No Brasil, estima-se que mais de 70% dos idosos realizam exames de saúde desnecessários todos os anos. O que pouca gente comenta é que esses exames, feitos sem indicação médica, podem gerar diagnósticos errados, ansiedade, tratamentos invasivos e até riscos reais para a saúde. Agora, imagine, você está saudável, faz um exame de rotina, e de repente aparece um resultado suspeito. O susto é imediato, a preocupação se instala, e muitas vezes tudo não passa de um falso alarme. Neste vídeo, eu vou revelar 4 exames que, depois dos 60 anos, podem prejudicar mais do que ajudar. Vamos falar sobre os riscos escondidos por trás desses procedimentos, os erros mais comuns que muitos idosos cometem, e claro, quais exames realmente fazem a diferença para a sua saúde. Se o tema é importante para você ou para alguém da sua família, já aproveite para curtir o vídeo, compartilhar e conferir se você já se inscreveu aqui no canal, porque a informação certa pode literalmente salvar vidas. Vamos começar falando sobre o mito dos exames em excesso. Vivemos em uma cultura onde, quanto mais exame, melhor. Mas a ciência mostra o contrário. Excesso de exames pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Isso acontece porque cada exame tem uma margem de erro. Resultados falsamente positivos podem indicar uma doença inexistente, levando a novos testes, biópsias, radiação desnecessária e até cirurgias sem necessidade. Um exemplo prático: muitos idosos fazem check-ups anuais com dezenas de exames sem critério. Resultado? Uma simples alteração no sangue, que poderia ser apenas uma variação normal da idade, acaba virando motivo de preocupação e até de tratamento desnecessário. O problema é que o idoso, já naturalmente mais vulnerável, corre riscos adicionais, exposição à radiação, reações adversas a contrastes, e o peso psicológico de achar que está doente sem estar. Isso não significa abandonar a prevenção, mas sim focar nos exames certos, feitos no momento certo e com orientação médica. O primeiro exame é a ressonância magnética ou tomografia sem indicação médica. Muitos acreditam que quanto mais detalhado for o exame, melhor. A ressonância magnética e a tomografia são exemplos clássicos disso. De fato, eles são exames poderosos e extremamente úteis quando bem indicados. Mas o problema começa quando são feitos sem necessidade. A tomografia, por exemplo, expõe o paciente a uma quantidade considerável de radiação. Um único exame pode equivaler a centenas de radiografias simples. Já a ressonância magnética, embora não use radiação, frequentemente requer o uso de contraste, que pode causar reações alérgicas ou até prejudicar os rins em pessoas mais sensíveis, algo comum em idosos. Outro ponto é o impacto psicológico. Um achado sem relevância clínica, como pequenos cistos ou alterações benignas que aparecem naturalmente com a idade, pode gerar um grande susto. Isso leva a uma cascata de exames complementares, consultas e até procedimentos invasivos que não trazem benefício algum. Aqui no Brasil, é muito comum que pacientes façam esses exames por conta própria em clínicas particulares, acreditando estar cuidando da saúde. Mas a verdade é que, depois dos 60, esse tipo de prática pode trazer mais riscos do que proteção. O ideal é que ressonância ou tomografia só sejam feitas se houver sintomas ou recomendação médica clara. O segundo exame é o check-up anual completo e genérico. Quem nunca ouviu falar dos famosos pacotes de check-up? Muitas clínicas e hospitais vendem a ideia de que fazer uma bateria enorme de exames todos os anos é sinônimo de prevenção. Mas, na prática, isso pode ser um tiro no pé. O problema é que esses check-ups genéricos não consideram o histórico do paciente, sua idade, seus fatores de risco ou sintomas. Ou seja, todos recebem os mesmos exames, como se fossem iguais. O resultado? Muitas vezes aparecem alterações irrelevantes que geram preocupações, consultas extras e até tratamentos desnecessários. Para os idosos, esse risco é ainda maior. Exames de sangue podem mostrar pequenas alterações que são absolutamente normais no envelhecimento, mas que acabam sendo interpretadas como doenças. Exames de imagem também podem revelar achados que não representam risco algum, mas que levam a biópsias ou procedimentos invasivos. Além disso, há o custo financeiro e emocional. Gastar tempo e dinheiro com exames inúteis gera ansiedade e dá uma falsa sensação de segurança. Afinal, estar com os exames em dia não significa, necessariamente, estar saudável. O caminho correto é individualizar o check-up. Isso significa conversar com o médico, analisar histórico familiar, estilo de vida e fatores de risco, para só então definir quais exames realmente são necessários. Menos exames, quando bem escolhidos, trazem muito mais resultados do que uma lista infinita sem critério. O terceiro exame são os testes cardíacos sem sintomas, exemplo,
Teste ergométrico. O coração é, sem dúvida, uma das maiores preocupações depois dos 60 anos. Infartos e outras doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte aqui no Brasil. Por isso, muitas pessoas acreditam que fazer exames cardíacos de rotina, como o teste ergométrico, é a melhor forma de se prevenir. Mas não é bem assim. O teste ergométrico, também chamado de teste de esforço, só tem real utilidade quando o paciente apresenta sintomas como dor no peito, falta de ar ao esforço ou quando há fatores de risco muito específicos. Em pessoas assintomáticas, principalmente acima dos 60, ele pode gerar muitos falsos positivos, sugerindo problemas que não existem. Isso leva a uma série de exames adicionais, muitas vezes invasivos, como o cateterismo, que tem riscos reais de complicações. Outro ponto importante é o risco físico durante o exame. O esforço exigido pode ser perigoso para idosos que não estão habituados à atividade física intensa, aumentando o risco de arritmias ou até desmaios durante o procedimento. Isso não significa que a saúde do coração deva ser negligenciada. Pelo contrário, exames simples, como o eletrocardiograma de repouso, e principalmente o acompanhamento clínico regular com cardiologista, são ferramentas muito mais seguras e eficazes. Além disso, controlar pressão arterial, colesterol, glicemia e manter hábitos saudáveis, como caminhar regularmente, são medidas preventivas muito mais poderosas do que exames de rotina sem critério. O quinto são os exames de câncer em excesso, PCA, mamografia anual sem histórico de risco. Quando falamos em câncer, o medo fala mais alto. Muitos acreditam que quanto mais cedo se buscar a doença, melhor. E em muitos casos isso é verdade. Mas o excesso de rastreamento também tem seus perigos, especialmente depois dos 60 anos. Um exemplo é o PCA, exame de sangue usado para investigar câncer de próstata. Ele pode ser útil, mas em homens idosos sem sintomas ou histórico familiar, o exame gera muitos falsos positivos. Isso acaba levando a biópsias dolorosas, risco de infecções e até cirurgias desnecessárias, que podem causar incontinência urinária e impotência sexual, tudo isso para tratar algo que talvez nunca fosse trazer problemas reais. O mesmo vale para a mamografia anual em mulheres acima dos 60 sem histórico de risco. Esse exame é muito importante quando existe histórico familiar ou outros fatores de risco, mas o rastreamento indiscriminado pode encontrar pequenos nódulos que nunca evoluiriam para câncer. Resultado? Procedimentos invasivos, ansiedade e até tratamentos agressivos desnecessários. É fundamental entender que nem todo câncer precisa ser tratado da mesma forma, e que alguns tumores crescem tão lentamente que a pessoa vive a vida inteira sem sequer perceber sua existência. Por isso, seguir protocolos médicos, avaliando caso a caso, é a forma mais inteligente de se proteger sem colocar a saúde em risco. Em resumo, rastrear câncer pode salvar vidas, mas só quando há indicação clara. Do contrário, pode gerar mais sofrimento do que prevenção. Depois de falarmos sobre os exames que podem trazer mais riscos do que benefícios, é importante destacar aqueles que realmente fazem diferença na saúde após os 60 anos. A ideia não é abandonar a prevenção, mas sim priorizar o que de fato salva vidas. Exames de rotina importantes: pressão arterial. A hipertensão é silenciosa e causa AVC e infarto. Aferir a pressão regularmente é fundamental. Glicemia e hemoglobina glicada ajudam a diagnosticar e controlar o diabetes, um dos maiores vilões dessa faixa etária. Colesterol e triglicerídeos, fundamentais para avaliar riscos cardiovasculares. Colonoscopia, indicada entre 50 e 75 anos, dependendo do histórico familiar, para a prevenção do câncer de intestino. Exame oftalmológico. Glaucoma e catarata são muito comuns depois dos 60, e podem ser prevenidos ou tratados com sucesso se diagnosticados cedo. Atenção também para exames de imagem direcionados, ultrassonografia abdominal, densitometria óssea para avaliar osteoporose, e exames cardíacos simples, sempre conforme a orientação médica, podem ser aliados valiosos. A grande diferença aqui é que esses exames têm impacto real, ajudam a prevenir complicações graves e estão diretamente ligados à qualidade e à expectativa de vida. Lembre-se, prevenção não é fazer todos os exames possíveis, mas sim os exames certos, na hora certa, com acompanhamento profissional. Chegando até aqui, fica claro que muitos exames que parecem inofensivos podem, na verdade, trazer mais riscos do que benefícios depois dos 60 anos. O que acontece é que fomos acostumados a acreditar que, quanto mais exames, melhor, mas a ciência mostra exatamente o contrário. Vamos recapitular juntos: a ressonância magnética e a tomografia, quando feitas sem indicação,
podem gerar radiação desnecessária, reações adversas a contrastes e descobertas irrelevantes que só aumentam a ansiedade. Os check-UPS genéricos anuais, vendidos em pacotes, ignoram a individualidade de cada pessoa e muitas vezes criam diagnósticos exagerados ou completamente desnecessários. Os testes cardíacos em pessoas sem sintomas, como o teste ergométrico, podem trazer falsos positivos e até riscos durante o próprio exame. E os rastreamentos em excesso para câncer, como PCA ou mamografia anual sem histórico de risco, podem gerar um ciclo de exames, biópsias e tratamentos invasivos que trazem mais sofrimento do que prevenção real. Tudo isso mostra que, depois dos 60, o segredo não está em fazer todos os exames possíveis, mas sim em fazer os exames certos, na hora certa, e com a devida orientação médica. Agora, você pode estar se perguntando, mas então, como eu garanto que não estou negligenciando a minha saúde? A resposta é simples: com acompanhamento regular e inteligente. Isso significa ter um médico de confiança que conheça sua história, seus riscos, seus hábitos e que saiba indicar o que realmente importa. Os exames que valem a pena: aferição da pressão arterial, exames de sangue para controlar colesterol, glicemia e função dos rins, colonoscopia em idade adequada, densitometria óssea para prevenir fraturas, avaliação oftalmológica para evitar a perda de visão. Esses sim são exames que fazem diferença, porque podem detectar problemas que realmente impactam a sua qualidade de vida. O poder dos hábitos de vida. E aqui entra um ponto que, muitas vezes, é mais poderoso do que qualquer exame: os hábitos diários. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e fibras, tem efeito protetor muito maior do que uma bateria de exames desnecessários. Praticar atividade física regular, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos por dia, reduz drasticamente o risco de doenças cardíacas, diabetes e até alguns tipos de câncer. Dormir bem, manter o peso adequado e cuidar da saúde mental são atitudes que trazem benefícios reais e imediatos, sem efeitos colaterais. O impacto psicológico. Não podemos esquecer do lado emocional. Fazer exames sem critério pode transformar a vida em uma eterna espera por resultados, uma constante preocupação com doenças que muitas vezes nem existem. Isso drena energia, rouba o sono e prejudica até as relações familiares. A saúde emocional também faz parte da longevidade. A saúde como investimento. Pense na sua saúde como uma conta bancária. Não adianta gastar tempo e dinheiro com taxas desnecessárias, se você pode investir em coisas que realmente trazem retorno. O retorno, no caso, é viver mais e melhor. Por isso, ao invés de correr atrás do check-up completo, que muitas vezes é apenas uma ilusão de segurança, prefira construir um plano de acompanhamento personalizado. Essa é a verdadeira prevenção inteligente, aquela que protege sem causar danos. E lembre-se, saúde não se resume a exames. Saúde é ter energia para brincar com os netos, disposição para caminhar, autonomia para viver com independência e serenidade para envelhecer sem medo. Agora que você já sabe quais exames evitar e quais realmente importam depois dos 60, eu quero ouvir a sua experiência. Você ou alguém da sua família já passou por um exame desnecessário que trouxe mais preocupação do que benefício? Deixe aqui nos comentários, porque o seu relato pode ajudar muitas outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. E não esqueça, se este vídeo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Cuidar da saúde não é sobre fazer todos os exames possíveis. É sobre fazer os exames certos, no momento certo, e viver cada dia com mais qualidade e tranquilidade. Porque, no fim das contas, saúde é liberdade, liberdade para viver bem, com energia e alegria, ao lado de quem você ama.